E aí, pessoa? Seguinte, o sentido de vida desse vídeo hoje é trabalhar com tabelas, tá certo? Que dependendo do setor onde for trabalhar, onde você for trabalhar, você vai estar mexendo com isso aqui praticamente que direto. Não a questão de criação, seria mais geralmente se a empresa já é uma empresa sólida, já tem, sei lá, uma quantidade de tempo de existência, provavelmente tu vai tá pegando muita tabela para fazer alterações e não necessariamente criando, tá certo? Só em casos específicos é que o cara vai querer, digamos que você crie do zero. Mas vamos lá. Começando o seguinte, pessoal. A opção tabela, a ferramenta tabela é uma opção da guia inserir, tá certo? Isso em qualquer versão aí do pacote Office relacionado ao Word, tabela vai estar lá no inserir. Na verdade, em qualquer aplicativo também, sei lá, PowerPoint, vai lá no inserir, tem tabela. Tu vai no Excel, que é um programa de planilha, tu vai lá no inserir, também tem tabelas. Mas um caso aqui, o que eu quero que vocês já memorizem é que vocês só precisam dominar basicamente 3 coisas em relação à tabela para fazer qualquer tipo de trabalho, tá certo? Primeiro seria como você pode inserir a tabela e colocar linhas e colunas, tá certo? A primeira parte é essa, você poder adicionar coisas e retirar coisas da sua tabela, isso em relação a colunas e linhas. A segunda coisa seria relacionada à ferramenta mesclar, tá? Que você junta células, no caso junta espaços através dessa ferramenta. E a terceira seria você colocar cores, tá? Que também a gente tem que mexer um pouco com a estética, né? Um pouco com a aparência. Se você souber essas 3 coisas, você consegue criar qualquer tabela, tá? Então vamos lá pela primeira, que é no caso a parte de colocar uma tabela aqui. Se eu vir na ferramenta tabela, ele vai me trazer aqui 5 opções, entre elas 3 principais, tá? Essa primeira aqui, ela é tipo algo interativo, né? Tu vai lá arrastando aqui o mouse, ele já vai fazendo uma projeção ali de como é que tua tabela vai estar sendo finalizada, né? No caso ali, já coloquei ali 4 colunas e 3 linhas. À medida que eu vou arrastando, ele vai adicionando opções. A segunda opção aqui seria esse inserir tabela. Diferentemente dessa primeira opção aqui do topo, se eu clicar aqui, ele vai querer que eu diga, né, que eu digite quantas colunas e quantas linhas eu quero, sendo que isso aqui é só para mim iniciar o trabalho, tá certo? Eu posso criar uma base, sei lá, 2 colunas, 3 linhas e depois desenvolver o restante da minha tabela. Isso aqui é só para tu iniciar a tabela, tá? Ou você pode desenhar. O desenhar eu não me aventura muito, até porque minha coordenação motora é horrível. Se eu for inventar de ficar desenhando aqui, vai ficar um negócio meio estranho, tá? Então eu vou pela base de, para começar uma tabela, eu apenas preciso de uma linha e uma coluna. No caso, um quadradinho desse aqui, ó. Certo? Nessa questão de eu inserir coisas, né, de eu colocar a linha, se eu quero adicionar mais linhas aqui, abaixo de eu fazer aqui, no caso, pressionar a tecla Tab no teclado, que ele vai adicionar novas linhas para mim, tá certo? Em caso de excluir, né, eu quero tirar uma linha dessa daqui, você pode selecionar quais linhas você quer que seja retirada, clicar com o botão direito e vir na opção excluir linhas, tá certo? Isso se essa opçãozinha aqui de, digamos, de acesso rápido não estiver aparecendo. Porque se ela estiver aparecendo aqui, você vai ter, ó, excluir. Aí tem lá a opção se você vai excluir células, colunas, linhas ou a tabela inteira. No caso, se eu quisesse excluir só a linha, viria aqui, ó, excluiria ela. Ok? Digamos que isso aqui vai ser o título da minha tabela, tá certo? Aqui você vai colocar alguma coisa. E a partir dela, aqui você teria algumas divisões, tá certo? Por exemplo, aqui eu vou colocar o nome da pessoa, tá certo? Só que eu queria uma linhazinha aqui para separar, no caso, o título, no caso o título nome do nome da pessoa mesmo, tá? Eu vou aqui em Layout, porque tem uma ferramentazinha que é bem interessante aqui na opção Mesclar. Só no grupo Mesclar ativado, eu tenho no momento dividir células e dividir a tabela, tá? Célula que ele fala seria
esses espaços, tá? Cada espaço disso aqui é considerado uma célula. Então, se eu pedir aqui para fazer uma divisão dela, ele vai dizer que eu tenho ali selecionado uma linha, tá? E eu tenho como iniciar dividida em duas colunas. Então, se eu apertar OK aqui, essa linha teve uma divisão. Como isso aqui é muito espaço só para um título pequeno como o nome, o que é que eu faço? Eu pego essa linha, clico em cima dela e puxo para lá. Pronto, aqui a pessoa tem lá o título e aqui ela colocaria o nome dela. Beleza? Aqui eu quero colocar endereço e telefone, por exemplo. Vou fazer aqui mais duas divisões. Vou pegar dividir células. Na verdade vou fazer 3 divisões. Dividir o número de colunas em 3. Vou dar OK. Beleza. Então aqui vai ser o endereço da pessoa. Aí aqui eu já puxo isso aqui mais para cá. Ó. Cadê? Vem. Dá para puxar mais. Aqui tá bom. Esse aqui eu vou botar em cima dele só para ficar organizadinho. Beleza? E aqui seria o telefone, né? Ó, vixe, ficou sem uma divisão aqui. Eu coloco, vou dividir. Já está em opção 2 ali, vou só dar OK, ó, e ele vai dividir só esse espaçozinho aqui, ó. E aqui eu colocaria no caso o telefone. Tá vendo que o negócio não é difícil? É só você conhecer a ferramenta e ver o que ela faz, ó. Vou aproximar aqui. Beleza. Tá, então ali já está certinho. Galera, o mesclar que eu falei, ele é o seguinte, ó. Vamos dizer que eu, sei lá, por algum motivo eu já criei uma tabela com uma quantidade X de linhas e colunas, tá? Pronto, eu vou colocar isso aqui. 5 colunas e 4 linhas, tá? Cliquei. O mesclar é basicamente você unir células, tá? Por exemplo, aqui seria o título da minha tabela, que seria esse, digamos que esse é alguma coisa mesmo. Quando eu seleciono aqui essas linhas, eu posso clicar com o botão direito e vir nessa opçãozinha chamada mesclar. O que ela faz? Ela vai juntar as linhas, ela apaga as divisões. Isso pode ser feito tanto na horizontal como na vertical. Se eu quisesse juntar essas linhas aqui, ó, essas linhas dessa coluna, selecionaria, clicaria com o botão direito, iria na opção mesclar células, tá? Aqui no layout ele está junto daquelas opções de dividir tabela e dividir células, beleza? E por incrível que pareça, é só isso que tu precisa saber para estar fazendo tabelas. A questão da cor que eu falei, que seria o preenchimento, ela tá no design, porque o design é que é responsável por questão da aparência, tá? Se tu vir aqui nos estilos, vai ter um monte de estilo pronto para ele já jogar em cima da tua tabela. Se eu clicar aqui, ó, ele joga um estilo em cima dela. Caso eu não queira colocar as cores manualmente, eu venho aqui no design na opção sombreamento, e aí no sombreamento eu tenho lá as cores que eu posso estar colocando na minha tabela. Em relação à formatação do texto, é sempre feito numa página inicial, tá? Então a questão de mudar a letra, o tamanho da letra, os estilos, negrito, itálico, sublinhado, é sempre aqui no página inicial e não muda nada. Só porque é uma tabela não quer dizer que vai mudar alguma coisa. Os alinhamentos também podem ser feito aqui, tipo no parágrafo você vai ter o centralizado, o alinhar à direita, tá certo? Que você pode estar escolhendo. Em, digamos, a opção com relação ao alinhamento, ele tem também aqui no layout. Só que ele muda a questão em relação à posição dentro da célula, tá certo? Porque, por exemplo, eu mesclei esse local aqui. Se eu colocar aqui alguma coisa, ele está alinhado na parte superior da célula, tá certo? No alinhamento que ele tem aqui, eu posso mudar, eu posso alinhar ele no centro. Eu tenho 3 opções: a esquerda, centralizado e direito na parte do meio da célula. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Ou alinhar ele na parte inferior. Isso vai depender muito do que tu está fazendo e do estilo de tabela que tu está criando, tá? Assim como também ele tem a questão da direção do teu texto. Eu posso clicar aqui, ó, e ele vai fazer ali, né, dar uma inclinada, né, girar ali o teu texto, ó, certo? Eu tenho basicamente 3 opções, que seria o normal, esse que ele fica com o texto, né, virado para esse lado, e
a outra opção virada para o outro lado. Se eu clico aqui de novo, ele volta ao normal, tá certo? Tá vendo que tipo assim, essa opçãozinha aqui ela é um tanto quanto inútil, dependendo do que tu tá fazendo, certo? Digamos que o cara quer que tu coloque o título do nome da empresa ali, sei lá, na primeira coluna deitada. Isso aí até que se torna útil, beleza? Então, é isso que tu precisa saber para fazer a tua tabela, tá? Qualquer coisa que o cara possa pedir, é só tu dar uma olhada aqui no layout que tu vai acabar encontrando, tá bom? Tipo, cara, não queria, sei lá, essas divisões aqui. O que o cara faz? Se você lembrou bem, você vai mesclar. Botão direito, você mescla ela. Poxa, cara, não era para ter mesclado tudo, era para ter pelo menos 2 divisões. Você vai fazer o que? Você vem aqui no layout e vai dividir as células. É só 2? Tá lá 2 já. Você dá OK e ele divide aquele espaço. Eu queria que tu colocasse ali mais 3 linhas. Mais 3 linhas, garoto. Beleza, o problema é que aqui está mesclado, mas vamos lá. Tab, Tab, Tab. Criou mais um. Vai apertando lá, colocando mais outro. E aí vai indo até criar todas. Cara, eu queria agora que a última linha realmente fosse mesclada. Seleciona, botão direito, mesclar. Isso aqui é um campo de observações. Observações. Opa, garoto, isso aqui é um ponto. Cadê o ponto? Pronto. Mas é para ter mais espaço. Beleza, vou clicar aqui em cima da linha e vou puxar para abrir mais espaço. E aí vai indo, tá certo? Isso aqui é muito intuitivo, é mais tu praticando mesmo, tá certo? Vendo essas opçõezinhas. Carros, na minha empresa o cara pediu para me mudar a cor das bordas dessa tabela, tá? Ele quer mudar a cor das bordas, né? No caso seria a cor das linhas. A cor é onde? É no design. Tu tem aqui tanto o estilo, pode mexer aqui no estilo dela, tá? O problema é que quando a tabela já está pronta, tipo, a tabela está pronta. Ele ativou aqui um pincel, que eu teria que clicar de um por um aqui para ficar nessa cor. Será que se eu vir aqui em bordas, escolher todas as bordas, ela já fica na cor que eu escolhi? Ficou. As que estavam pelo menos selecionadas ficaram na cor que eu pedi. No caso aqui só faltaria selecionar aqui, vir em bordas, todas as bordas, e ele vai ficar lá tudo azul. Faltou aqui também, né? Selecionei, bordas, todas as bordas. Viu o que eu falei? Você aprende a mexer em bordas, né? Colocar a tabela. Você aprende a mesclar. Você aprende o preenchimento. Você consegue criar qualquer tipo de tabela facilmente, tá certo? Se tiver algumas com recursos mais avançados, aí é porque é criação da pessoa mesma. Aí você vê quais as ferramentas que ele usou e se adapta à forma de trabalhar da pessoa, beleza? Mas tabela é só isso. É muito mais atenção que você tem que prestar do que conhecimento profundo das ferramentas. O conhecimento básico delas você já consegue fazer muita coisa, beleza? Espero que tenha dado para entender, no caso, como se constrói uma tabela no Word. Futuramente aí talvez eu volte a fazendo esse mesmo tipo de aula, só que voltado para o LibreOffice, tá certo? Tem muita gente que tem dificuldade com ele e é bem mais fácil do que fazer aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem e ajudem aí a, no caso, divulgar essas informações, ok? Falou, até a próxima!